Os ateus não estão livres da necessidade de buscar a vida virtuosa, porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai, põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado. O mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular. Ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia baixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes. Entrando nos territórios que não são nossos, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Esse acesso à comunicação, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não. Não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. É questão de educação. Então está faltando virtude. A vida está carente de virtudes. Mas o problema é do Christian. Se eu tiver que participar, é se eu tiver autoridade afetiva sobre ele. Senão a vida é dele, as escolhas são dele. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo, e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo, é o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização, que envolve a todos nós, é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, tirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância.
precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Cristian cochilando? Não. Gente, eu gostaria de convidar, no próximo sábado, dia 6, eu estarei em Ribeirão Preto, voltar mais uma vez a essa cidade que me recebe tão bem, com tanto carinho. No dia 11 de agosto, estarei em Colatina, no dia 12 em Vila Velha, no dia 13 em Brasília, no dia 14 em Cuiabá, no dia 15, 16 e 17, com o projeto Entre Nós, que é meu querido amigo Maninho e minha querida irmãzinha Ziza, nós três num projeto que é um show maravilhoso, um festejo da amizade. Nós vamos fazer no dia 15, 16 e 17. Dia 15 em Jacareí, dia 16 em Paulínia e no dia 17 em Belo Horizonte. No dia 18 eu estarei em Pelotas, pela primeira vez, ter a oportunidade de estar nessa cidade que já é querida ao meu coração, no Rio Grande do Sul. E no dia 19 em Porto Alegre. Vai ser uma alegria imensa poder retornar à capital gaúcha. E lembrando que no final do mês eu estarei com os meus irmãos angolanos. Serão 3 dias de eventos lá. Estou muito feliz com essa oportunidade de retornar a Angola. Queria só fazer um comentário sobre o show Entre Nós. Algumas pessoas ligando lá no escritório, querendo saber. É muito simples de entender. O show não é meu, o show não é da Ziza, o show não é do Maninho, o show é nosso. Se você está preocupado quantas músicas cada um vai cantar, não vai não. Isso é muito mesquinho. É um show, uma celebração entre amigos. Nós vamos ficar o tempo todo no palco, vamos cantar juntos o tempo todo, mas é um show para quem quiser compreender o projeto com a leveza que ele pede. É muito desconfortável para nós quando a gente percebe que o carinho, ele extrapola. Ele fica quantitativo. Nós não queremos isso não. Nós queremos ser recebidos, todos, nós três, da mesma forma, com o mesmo amor que nós sabemos que algumas pessoas são capazes de oferecer. Então, se você está preocupado se o Padre Fábio vai cantar menos ou vai cantar mais, não é um show para você ir. Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido. É um show em que nós queremos demonstrar a generosidade que Deus já realizou na nossa vida. E a gente só quer fazer isso com quem estiver movido pelo mesmo espírito de generosidade. Gente, eu estava falando aqui do sono e por acaso eu descobri essa semana. Eu vou dizer aqui porque esse projeto aqui é gratuito, você pode ter acesso a ele. É uma marca que chama-se Essência Farma. Ela é lá do Sul, eu fiquei sabendo que ela é de Santa Catarina. Eu já gostava muito dos produtos que eu conheço, que são produtos de nutrição, de vitaminas, essas coisas do dia a dia que já fazem parte da minha vida, mas eu descobri que eles têm uma revista que sai semestral, tratando os temas mais diversos sobre saúde. Hoje eu tive a oportunidade de recebê-la em casa, porque eu entrei em contato com eles e pedi. Esse aqui, por exemplo, tem uma matéria imensa sobre a necessidade de se ter um sono saudável. Eu já pedi a minha diretora aqui para colocar o endereço, você entra aí, tá vendo? Revista Essência, Essentia, no finalzinho, Dani, é um T, não é Essência não, é Essentia, www.revistaessentia.com.br. Você entra lá, você faz o registro e você recebe essa revista. E eu achei muito interessante porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras.
E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de Direção Espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. Como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com meu marido, sobretudo com os meus filhos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida que será inevitável, pois os dois já estão um com um projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida, natural na vida humana, Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente. O que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá este conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade, que não permita. Não é assim?
Então a mãe que sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro, e em nome desse amor ela quer proteger demais e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço, então nós estamos diante de um amor nocivo. E a gente também precisa dessacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não. Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia: amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, que não vai ter como você amar sem o ciúme como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes. É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa. O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. Não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido, e que vai dando essa segurança natural. Precisa de amar e ser amado. Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções. É um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tem alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar sua comida, né? Ou que não tramarão contra você. Defenderão de cunhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né, a tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você. O outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres.
Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais, de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto. Não é? E a amizade não é assim, não. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não, não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro, encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu escutei isso. Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida. Mas até nessas novidades eu já descubro alguma coisa antiga. É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos. Precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Ah, eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente, cabeça diferente. O que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. É assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. E nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer,
Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de algo. Sim, eu preciso de sustento para mim. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. Um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem. Aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei, isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto, corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto.
E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. A gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades. Depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje até escrevi sobre isso. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem de ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. É preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecer. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência. A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver.
Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, e você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso. Ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você. Você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você quer nos transformar em gente de bem, e para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracasso? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. Investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma
Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão tão importante é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos... Não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao... Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidade. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo. A vitória está diante de nós. E que para a gente chegar a ela, basta a coragem de se erguer. Vou ler um texto muito interessante para ajudar também a gente na reflexão. Chama-se Carga Inútil. Certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a sala de aula, para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa que sentia uma mágoa, de quem eles tinham uma mágoa, uma inveja, um rancor ou um ciúme. A pedra deveria ser escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que eles colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Então pegaram aquelas pedras, colocaram o nome de pessoas ou de sentimentos e desde aquele dia começaram a carregar essa sacola dia e noite por onde iam. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra menor por uma maior ainda. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome e colocar na sacola. Quem resolvesse o problema com algumas das pessoas cujos nomes já haviam sido escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. E assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, eles estavam privados de muitos movimentos.
pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram provocados pela saliência de algumas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião com o professor e falaram que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto. E alguns ferimentos já estavam incomodando. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes com sabedoria: essa experiência foi criada só para mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor e o ciúme podem causar na nossa vida. Quem mantém esses sentimentos no coração perde um tempo precioso da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência deste peso. Esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções: jogam fora as pedras e continuam a caminhada, ou vocês vão mantê-las diariamente, desperdiçando forças para poder carregá-las. Se optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Um a um, os alunos foram desfazendo das pesadas sacolas e todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. É uma verdade isso, né? É impressionante. O texto é muito simples, muito direto, pode parecer até ingênuo, né? Mas é uma realidade. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. E há um detalhe que o texto não fala, é que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo. Porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza. E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Às vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado. Mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós. Só que com uma diferença. O ódio obstrui os espaços. O amor abre portas. Quanto mais a gente ama, mais a gente pode. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame. E ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo esse coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer, todos os dias antes de dormir, será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Às vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós. Aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora nisso.
Aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né? Para você abrir. Ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer. Uma calúnia, uma fofoca, às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você. Teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento. Mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade. Tenho levado essa pessoa como um peso. Não. Você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer. Então, o cuidado do outro, até quando ele me oferece o conhecimento. Um médico virtuoso. Não precisa ser cristão. Se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós. Comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua. Mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade. Um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto. Buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o Senhor. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão.
Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar a manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. São 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos. Acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há 1 mês. E os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho. Ainda que com palavras diferentes, no formato... Porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro, nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande. Pois gostam demais do programa e acham importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos
do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida. Fui vencendo e aconteceu que depois de um ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre, o programa de Direção Espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. É claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Isso acontece, Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso. Pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amigo, ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de duas pessoas vai provocar duas percepções. É tão interessante isso, O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, O encontro entre duas gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica. Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós. Porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a dois.
Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês dois. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro, ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.